Olá a todas e todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza, retomando os fundamentos do marxismo. Hoje vamos debater sobre a dialética, uma das três fontes do marxismo. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Ainda essa semana vamos debater sobre a crítica da economia política e o socialismo revolucionário. Te liga aqui no nosso canal e também vamos debater sobre a conjuntura, sobre o contexto, o enfrentamento ao governo Bolsonaro, o enfrentamento às reformas, às privatizações e a retirada de direitos. Fica aí o convite aí para conversar com a gente, e nada melhor que o debate marxista para melhor compreensão e enfrentamento dentro da realidade social. E esse vídeo, obviamente, é uma introdução aos fundamentos, da dialética no pensamento marxista, a história do pensamento dialético e suas características básicas. Vamos deixar algumas indicações de leitura para quem tiver interesse e, obviamente, vamos gravar vídeos aí aprofundando este e outros temas. Então, esse vídeo aí é uma introdução ao pensamento dialético dentro da lógica marxista. Então, os militares diziam na ditadura que a dialética era um negócio que os comunistas inventaram para dizer que ao mesmo tempo uma coisa é e não é. E piadas e brincadeiras à parte, dialética não é um negócio, é um método, é uma lógica, é um raciocínio, uma vertente do pensamento filosófico. E o Marx trabalhou o materialismo histórico dialético. E para compreender o materialismo histórico dialético, é importante compreender dois embates, duas polarizações fundamentais dentro do pensamento filosófico ocidental, que é o materialismo e o idealismo, e a lógica formal e a lógica dialética. Então fique com a gente para este debate. Então, desde a Grécia Antiga, desde a de Aristóteles, nós temos o chamado raciocínio lógico-matemático, que foi a base de todo o desenvolvimento intelectual e científico da humanidade, que é a lógica formal desenvolvida por Aristóteles. É aquela lógica que compreende que o A é sempre igual a A e necessariamente é diferente de B, e que duas premissas opostas não têm como serem verdadeiras ao mesmo tempo. Então essa lógica ela limita a compreensão dos fenômenos da realidade para um determinado contexto, para uma determinada abstração. Ou seja, é uma lógica que trouxe avanços para o pensamento humano, mas tem uma limitação fundamental. Enquanto a lógica dialética é a lógica da realidade em movimento, em transformação, entre o conflito entre teses e antíteses, entre opostos que geram novas sínteses. Trotsky sintetizou essa diferença, que a lógica formal é uma fotografia da realidade, enquanto a dialética é o filme, é o vídeo, em que o conjunto de quadros vai desenvolvendo e construindo uma história, uma historicidade, um processo, uma processualidade de fenômenos. E enquanto Heráclito, Sócrates e Platão trouxeram os elementos, os primórdios da dialética, da contradição entre o ser e o não ser, o mesmo homem que não toma banho duas vezes no mesmo rio, Hegel incorpora, depois de séculos, esse conhecimento e sistematiza em sua obra. Ele reconhece a contradição, a tese, a antítese, a construção de novas sínteses no pensamento e na realidade. O Hegel reconhece que a totalidade é o conjunto de múltiplas determinações e que há determinados níveis de mediação e de abstração no pensamento. E o Hegel, ele ainda traz o elemento em que os conceitos produzem a realidade, produzem a dialética. Marx, como um discípulo de Hegel, como boa parte dos intelectuais da virada do século XVIII para o século XIX, ele percebe um problema sério na dialética hegeliana. Ele percebe, ele incorpora a dialética hegeliana, o avanço do pensamento hegeliano, e a sua maneira ele constrói uma nova síntese, que aí ele entra no embate entre o materialismo e o idealismo, porque Hegel entendia
que a transcendência, que o conceito determinava a realidade. Marx, pelo contrário, ele observa que a realidade social determina, constrói o pensamento, vontades e os conceitos. Assim, Marx compreende a dialética de forma oposta a Hegel. Ele não simplesmente aperfeiçoa a dialética hegeliana, ele incorpora criticamente e constrói um novo método, que é o método da praxis, que o pensar e o agir se complementam, que a realidade se complementa. E aí se constrói um materialismo histórico dialético, em que o ser social constrói a sua consciência. Não é a consciência que determina o ser, as ações e as práticas, mas a dialética entre o pensar e o agir. Marx rompe com essa separação e ele constrói a sua ideia de uma lógica revolucionária que supera criticamente o pensamento filosófico anterior. E em suas teses de Feuerbach, ele também avança, né, do materialismo, também do filósofo alemão Feuerbach, para um materialismo histórico, que compreende o processo histórico, a realidade social, que a história é uma história da luta entre interesses opostos, entre classes sociais. Marx compreende a tese e a antítese entre burgueses e trabalhadores. O burguês necessita explorar a força de trabalho para obter o lucro e viver enquanto burguês. Enquanto trabalhador necessita vender sua força de trabalho para subsistir, para sobreviver e se submeter à exploração e a condições precárias de trabalho. E nesse conflito vai se surgir a luta política que vai trazer novas sínteses. Assim, Marx fundamenta o seu pensamento e a necessidade de construir um socialismo científico, embasado no pensamento dialético, na crítica da economia política e da exploração capitalista. É nesse processo que Marx desenvolve a sua lógica dialética, que não foi detalhada em nenhuma obra, mas está presente em suas obras, na sua construção, nos seus escritos mais jovens, em que há uma influência hegeliana mais forte, e na ideologia alemã ele faz essa ruptura com o pensamento hegeliano crítica e constrói a partir de uma praxis, uma lógica para o pensamento revolucionário, para o pensamento da classe trabalhadora. E a dialética também tem suas próprias leis de funcionamento, assim como a lógica formal. A primeira lei da dialética, que é do conflito entre opostos, em que os opostos coexistem e produzem novas sínteses. E isso gera repercussões fundamentais. Outra repercussão fundamental, que aí seria a segunda lei da dialética, a transformação das quantidades em qualidade, que o acúmulo de determinadas quantidades pode gerar uma mudança qualitativa na realidade. É a água que, ao atingir 100 graus, evapora, entra em ebulição. É um movimento de massas que, ao atingir determinada quantidade, tem uma maior capilaridade e influência social. Uma manifestação de meia dúzia não muda a realidade. Uma manifestação de milhões pode derrubar um governo ou produzir uma revolução. E a terceira lei da dialética, que também é fundamental, do desenvolvimento em espiral, o desenvolvimento histórico, em que ele não se repete linearmente, ele não é linear, não é cronológico. O desenvolvimento histórico ele é cairótico, em que os momentos históricos eles não se dão de forma uniforme. O Lenin sempre dizia: há semanas que parece que décadas nada acontecem, que é uma letargia histórica, mas há semanas em que décadas acontecem, que a história acontece e que a luta social se dá pelos saltos, não se dá de forma linear, evolucionista, se dá por saltos, por revoluções. Então o vídeo já está extenso, estamos aí com uma introdução do pensamento dialético. Vou indicar algumas leituras, tanto do marxismo, né, de alguns autores contemporâneos, como o Leandro Konder, brasileiro, o que é dialética, o Henri Lefebvre, né, da lógica, trata sobre a lógica dialética, e o Jorge Novak, né, outro também filósofo lógico, marxista e trotskista. Fica um abraço a todos e todas, se inscrevam no canal.